Economia e ideologia. Dar guerra a potências inimigas interessadas nas terras americanas, a grupos ameríndios resistentes ou entregues ao saque e à bandidagem. Impor a ordem. Delegava-se, mediante mercês ou patentes de sargento-mor e capitão-mor, as mais comuns, às tropas de ordenanças missões tão difíceis, em geral extensas. Recorria-se também a tropas de ameríndios aliadas e aos henriques, batalhões de negros livres. As tropas regulares pagas não cabiam no orçamento do reino, depois do Império, na medida necessária. O exército brasileiro, fundado por mercenários e estrangeiros, aos poucos foi se profissionalizando, recebendo quadros de todas as classes, de todas as etnias. Recebiam treinamento militar e outros conhecimentos. Em paralelo, a Guarda Nacional, novo nome para as velhas ordenanças. A mentalidade no exército, desde o início, era de oposição a elas, vistas como instrumentos particulares de senhorios locais, eventualmente de criminosos. A briga foi além da desmobilização oficial da Guarda Nacional em 1922, pois os presidentes da República Velha seguiram concedendo patentes simbólicas da tropa e porque os coronéis mantiveram o título e a jagunçada, passando de pai para filho ao longo do século XX até a honraria se tornar francamente depreciativa e cair em desuso. Não cabe aqui aprofundar as posições ideológicas sobre a oportunidade de haver milícias ou não. Melhor focar no pensamento econômico dominante no exército. A Guarda Nacional nunca teria ideologia, interessava a seus chefes o desenvolvimento controlado de seus lugares, desde que por eles comandados. Em boa parte do tempo, brigavam uns contra os outros a pretexto de desavenças menores, às vezes por honra, como os matos de Brotas de Macaúbas, portadores de um código de honra que daria um bom programa para a paz e o progresso nos sertões, não fosse também a expressão do compadrio, hábito secular em muitas partes da Europa. Dessa família sairia Horácio de Matos, um símbolo do chamado coronelismo, ao mesmo tempo homem esclarecido e admirado por qualidades que iam além da habilidade militar. Inicialmente circularam entre alguns oficiais as ideias de Auguste Comte, ideologia chamada positivismo, um programa político-econômico que advogava o voluntarismo, movido pela razão, e o estatismo, oposto ao conservadorismo continental europeu. De certo lhes tocava a alma tal programa por oposição aos chefes de milícia brasileiros, vistos como atrasados e conformistas. Modo de ver, não era assim, mas o fato é que até a monarquia passou a ser encarada como símbolo do conservadorismo nacional. Não será, porém, o súbito republicanismo de poucos oficiais responsável pela queda de Dom Pedro II, causada, como já visto nesta obra, muito mais por uma vingança das mesmas classes que dominavam a Guarda Nacional contra a abolição sem indenização. Como a imagem do exército junto ao povo estivesse em alta, lá vieram Deodoro e Floriano, flagelos do país, e o lema Ordem e Progresso, de Comte, foi parar em nossa bandeira para não mais sair. Não se tratava de um programa econômico positivista, deixemos de exageros, não em 1889. Se houve um governo ideológico, digamos assim, inspirado, ao contrário, por um liberalismo ortodoxo, foi o de Campos Salles. Joaquim Murtinho, seu ministro da Fazenda, tomou medidas saneadoras, sempre citando os melhores fundamentos liberais de seu tempo quando de suas decisões. Deixou legado admirável, sem dúvida. O voluntarismo, como uma ideia difusa de que em política e economia querer é poder, ressurge em 1922, com os 18 do Forte, um levante de tenentes contra as coisas como elas eram. Não se tratava de um programa ideologicamente coerente e vistoso. Gente boa surgiria para a fama ali, como o futuro brigadeiro Eduardo Gomes, mas gente ruim, como Luiz Carlos Prestes, se inspiraria no que passou a ser visto como um movimento, o movimento tenentista, contra o atraso representado pela elite política da década de 1920. Veio a Coluna Prestes, uma marcha pela insurreição contra o governo que percorreu os sertões. Quem a conteria? Horácio de Matos, herói do povo,
pois agentes do sertão só conheceram a coluna Prestes por seus muitos abusos e exações. Sejamos claros, por seu banditismo mesmo. As tropas de Horácio perseguiram as de Prestes até que estas se exilassem na Bolívia. Alegando fraude na eleição, o candidato derrotado nas eleições presidenciais de 1930, Getúlio Vargas, houve fraude dos dois lados. No Rio Grande do Sul, Getúlio teve 99,7% dos votos. Acabou assumindo pela via do golpe de Estado. De família de chimangos, em tese positivista, o caudilho fez questão de se casar com moça de família maragata, federalista. Um conciliador, embora seu passado castilhista, de Júlio de Castilhos, governador positivista do Rio Grande do Sul, inspirasse devoção entre os tenentistas. Será o apoio no exército que lhe garantirá o poder. Getúlio no governo se pautou pela única ideologia a que efetivamente se filiou, o getulismo. Flertou com o fascismo, com os americanos e acabou inventando o trabalhismo, corrente política que abrigaria esquerdismos muito diversos, como o de seu herdeiro político, João Goulart, um estancieiro gaúcho como ele. Isolado, quando presidente, Goulart acaba se deixando levar pelos mais radicais em sua base de apoio, em especial pelo líder populista Leonel Brizola. Seria derrubado por alguns dos velhos tenentes antes que medidas econômicas francamente esquerdistas, como o confisco de terras, chegassem a ser de fato implantadas. Sucedeu Goulart o assim chamado regime militar, o exército guindado literalmente ao poder pela primeira vez, podendo nomear um dos seus para a presidência, enquanto domesticava a oposição. Só precisou agir contra a oposição de extrema esquerda, pois a turma dos coronéis da Guarda Nacional uniu-se de bom grado ao novo governo. Alternaram-se generais no posto máximo do país, alguns delegando as decisões econômicas a liberais, como Otávio Gouveia de Bulhões e Roberto Campos, este o maior ícone do liberalismo brasileiro, intelectual refinado. Seus sucessores nos cargos de ministro da Fazenda e do Planejamento, respectivamente, não trariam tanto brilho de origem nem tanto zelo pelo liberalismo, zelo que só seria recuperado em parte pela equipe econômica de Fernando Henrique Cardoso, ele próprio de origens antiliberais, predominantes no país a propósito nos anos 1980. O governo dos generais, de 21 anos, caracterizou-se por um arranque econômico inédito em suas proporções na história brasileira moderna, abortado mais ou menos no meio da trajetória. Nesse período, alcançamos a melhor marca de renda per capita na comparação global desde o pico do século XVII e o melhor desempenho relativo em produtividade. Embora a participação do comércio exterior na economia nacional descesse a mínimos históricos, pela primeira e única vez, a pauta de exportações foi dominada por manufaturados, sinal de melhora significativa na competitividade. Um quadro que conheceria deterioração contínua desde então, atenuada pela reversão parcial de excessos estatistas, privatizações, na década de 1990. Um sucesso positivista projetado por liberais pode-se ver assim, constatando o caráter ecumênico dos debates ideológicos aplicados à economia no Brasil. Como se pode afirmar que o Brasil não conheceu o liberalismo enquanto política de governo, pois até mesmo Joaquim Murtinho e Roberto Campos tomaram medidas mistas, mais focadas no equilíbrio fiscal, com grande sucesso nesse ponto, do que na transição para uma economia de mercado amplamente livre. Menos se terá conhecido programa econômico positivista, a menos que entendamos o fascismo, o italiano, como a tradução em realidade das ideias positivistas, focando a pálida cópia que lhe fez Getúlio Vargas no Estado Novo. Os militares não cogitaram nada disso. Mesmo as medidas que deram base ao arranque em torno de 1970 foram projetadas por Campos e Bulhões, o que nos coloca de volta ao problema da ausência de identidade ideológica em nossos governos e marcos legais. Certo populismo de esquerda, voluntarista, venal e um tanto bocó, vira-lata, cobriria esse vazio e traria consigo experimentos econômicos horrorosos, congelamento de preços, uma constituição antiliberal e, por fim, a drenagem de vastas porções dos recursos do tesouro para empresários campeões nacionais.
que não passavam, em grande medida, de reles trapaceiros. Se serve de consolo, ideologias não podem ser responsabilizadas por nosso fracasso, dada a ausência delas na prática, enquanto terão provocado a ruína completa de muitos países. Terá sido o liberalismo o responsável pelo sucesso de tantos outros? Um conservador de boa cepa dirá que não, que os princípios anunciados por Adam Smith, aperfeiçoados por Lord Acton, não são ideologia, são apenas bom senso. Como bem sabemos, bom senso foi artigo de rara e difícil obtenção ao longo de nossa história pátria, na maior parte do tempo, mercê de nossa vetusta pobreza cognitiva. Nota 1. Para alguns autores, o positivismo no Brasil guarda semelhanças com as políticas do Marquês de Pombal, por conta do absolutismo, do voluntarismo e do anticlericalismo, presentes tanto no pombalismo quanto no contismo. A analogia mais óbvia se dá com as ideias de Simão Bolívar, que tinha a simpatia da Confederação do Equador, movimento separatista do Nordeste brasileiro. Ao voluntarismo de Bolívar, acrescente-se o nacionalismo, que muito marcará o culto ao positivismo no Brasil. Nota 2. Demandaria muitas linhas descrever as diferenças ideológicas entre chimangos e maragatos. Basta dizer que os chimangos venceram, e entre eles mesmos se revezaram no poder no Rio Grande do Sul, estado que se caracterizará por um aparato estatal mais inchado e ineficiente do que a já deplorável média nacional no quesito. Tendo um setor privado muito dinâmico, este, com raras e tardias exceções, não se fez governo no Rio Grande do Sul. O programa Maragato, mais liberal e democrático, menos voluntarista e atrasado, está para ser testado naquelas instâncias. Nota 3. Embora a equipe econômica do governo Fernando Henrique fosse liberal, com destaque para Pedro Malan e Gustavo Franco, e tivesse promovido privatizações, seus 8 anos de mandato seriam caracterizados por aumento de carga tributária, necessária para dar conta da implantação do excesso de benefícios a pessoas escolhidas, servidores públicos e não contribuintes à Previdência Social, e de vinculações orçamentárias e transferências obrigatórias, ambas previstas na Constituição de 1988. Arrecadando mais, o governo FHC pouco converteu o arrecadado em formação bruta de capital fixo.